Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Corrigindo a Diástase. E à medida que vocês forem entrando, me digam se o som está bom. Maiara, boa noite, Maiara. Seja bem-vinda. Só me fala se você está me ouvindo bem. Vão chegando. Vou beber água porque hoje estou com a garganta seca. Bom, vamos lá. Enquanto vocês vão chegando, já pega, gente, essa setinha aí do lado desse aviãozinho e manda para todo mundo que você acha que precisa dessas informações, desse bate-papo, dessa conversa. O tema de hoje está muito legal, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje do Corrigindo a Diástase. Aqui, nesses episódios, eu falo tudo que vocês precisam saber nessa jornada aí para eliminar a diástase e acabar com a barriguinha indesejada, tá? Aquela barriguinha indesejada. E para quem não me conhece, eu me chamo Cris Alberti, eu sou especialista em diástase e também em exercícios para mulheres em todas as fases da vida, principalmente na gestação e no pós-parto, que é essa fase tão especial. E o episódio de hoje é como eliminar a barriga do pós-parto. Muitas mulheres ficam extremamente incomodadas, chateadas, tristes, até deprimidas por não se reconhecerem naquele corpo que fica no pós-parto, né? A gente fica realmente... A gente demora a se reconhecer, né? São muitas transformações durante a gestação e aí o bebê nasce, mas a gente ainda fica meio perdida ali dentro do nosso próprio corpo, né? A gente não reconhece o nosso próprio corpo. Então, esse período do pós-parto, né? É importante a gente falar sobre ele. A gente vai falar sobre quando ele começa, quando ele termina, que tipo de exercícios se deve fazer, quando se deve começar, se existe diferença, por exemplo, a barriguinha do pós-parto, né? Tem a barriguinha de diástase, tem a barriguinha de incompetência abdominal. A gente vai falar tudo isso hoje aqui. Então, vou começar falando para vocês alguns números que eu acho importante falar, referentes ao pós-parto. É como se estivesse grávida de 6 meses ainda. Exatamente, Fernanda. A nossa barriga fica estranha, ela fica ainda inchada. Os órgãos, eles estão fora do lugar, eles não estão reposicionados. E o bebê que ocupava aquele espaço todo saiu, né? Mas o útero não retornou ainda ao tamanho dele, então fica tudo desorganizado. Eu acho que a grande palavra que traduz o pós-parto é desorganização. A gente fica desorganizada e a gente precisa de uma ajuda. São raros os casos de mulheres que não fazem nenhum tipo de trabalho e têm um retorno ao corpo de antes da gestação. São muito raros mesmo, tá? Então vamos lá. 70% das mulheres relatam ter ficado com um problema físico nos primeiros 12 meses do pós-parto. Então, relatam ter ficado com algum problema físico. 50% delas relatam a questão mais comum, dores nas costas e também o cansaço, a fadiga. 50%. 25% dessas mulheres todas são desconfortos ou, enfim, algum problema de uma gravidade mais moderada e 20% de uma gravidade elevada. Então, eu falo assim, no pós-parto, a gente teria que pegar a mãe no colo, sabe? Inclusive, eu sempre falo que quando uma mãe teve bebê, não vá lá visitar o bebê, vá visitar a mãe, sabe? Vai levar um carinho para essa mãe. Leva uma fruta, uma cesta de frutas que ela gosta. Leva marmitas congeladas para ela, para facilitar o dia a dia dela. Vai lá e fala assim, olha, eu seguro o bebê, vai tomar um banho. Toma um banho com calma, sabe? Leva alguma coisa para essa mãe. Porque a gente passa por todo o processo sendo a estrela da situação. Todo mundo passa a mão na sua barriga, fala, nossa, como você tá uma grávida bonita. Ai, você tá cansada? Senta aqui, dá a vez na fila pra você. Só que depois que o bebê nasce, tudo isso, todos os olhares, todas as atenções se voltam para o bebê e a mãe. Como é que fica essa mãe? E aí eu falo, quando nasce um bebê,
principalmente para as mulheres marinheiras de primeira viagem, né? Nasceu um bebê, nasce uma mãe, porém essa mãe vai ter que conviver no corpo da mulher. Então a gente vai ter a mulher e a mãe no mesmo corpo. E a gente precisa fazer com que isso funcione, né? Essa mãe e essa mulher convivendo harmoniosamente no mesmo corpo, né? Então, eu falo que é um período que a gente precisa dar muita atenção, muito carinho para essa mulher. Para mulheres que têm rede de apoio, gente, isso é sensacional. Eu não tive rede de apoio e foi um momento muito difícil, porque você ainda tá, né, o corpo todo desestabilizado, né, faltando essa organização. Um bebê pequeno, você não sabe o que fazer, o bebê chora, você tá toda naquela inexperiência, mesmo que seja o segundo filho e tal, ainda tem o outro filho, né? Então é um período assim, é um período negro, que as mulheres não falam muito, né? Mas enfim, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa questão do pós-parto. Quando que o pós-parto se inicia? O pós-parto se inicia oficialmente após a saída da placenta. Então, nasce o bebê, sai a placenta, começou o pós-parto. E até quando ele dura? Tem gente que fala, dura 45 dias, dura 3 meses, dura 6 meses, dura 1 ano. Na verdade, alguns autores, e eu achei isso mais interessante, classificam o final do puerpério, do pós-parto, depois que a mãe para de amamentar. E vejam comigo se faz sentido. Quando a gente está amamentando, os nossos hormônios estão alterados, né? A gente não está no nosso ciclo normal hormonal, no ciclo normal menstrual. Então, enquanto existe essa alteração hormonal por conta da amamentação, a gente não voltou ao estado não gravídico. Então, eu achei que isso faz mais sentido do que você colocar 3 meses, 6 meses, 12 meses. Até porque nós somos diferentes, as mulheres, as pessoas são diferentes. Então, o que 6 meses para uma poderia ser o final do pós-parto, para outra pode não ser. Então, essa marcação de tempo de final de amamentação, eu achei super interessante. Deixa eu ler aqui. Usar cinta ajuda a melhorar a postura? Fernanda, assiste a live da segunda-feira. Era sobre a cinta, se ela é inimiga ou aliada. Mas eu já te digo que eu prefiro que você não deposite essa função na cinta, tá? A sua musculatura é que precisa fazer esse papel. A sua musculatura é que precisa ser desenvolvida, ser acordada. A live de hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Não teve leite? Olha, então o seu caso já vai entrar numa outra classificação, né? De repente 6 meses, que é o tempo mais ou menos que o útero leva para voltar, né, ao tamanho dele de antes da gestação. E quem amamenta até 2 anos? Então, você ainda está num processo de pós-parto, porque o seu ciclo hormonal, ele não está normal. É diferente o seu ciclo do meu ciclo, por exemplo, que não estou amamentando, né? Na verdade, o meu ciclo é totalmente diferente de todas vocês, porque eu já estou na menopausa. Mas o que eu quero dizer é que enquanto existe essa circulação diferente de hormônios, esses autores específicos que eu tô falando dão essa classificação e eu achei interessante. Então, você ainda está num período de pós-parto, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar meu guia aqui para eu não me perder. O que é importante na hora de pensar em acabar com a barriguinha do pós-parto? Antes de mais nada, eu sempre defendo que você deve buscar informação. Então, você precisa entender que os órgãos estão soltos, que o seu útero vai demorar um tempinho para voltar ao tamanho anterior. Você precisa entender que toda a musculatura... você precisa entender que durante a gestação, a pelve, ela se movimentou, ela se abriu para acomodar esse bebê, né? Então, a gente precisa de um tempo para que isso tudo volte também. Então, provavelmente, você esteja com um quadril mais largo, né? Então, você precisa entender isso. Às vezes, as mulheres ficam desesperadas, querendo entrar na roupa o mais rápido possível. E existe um processo, né? O colágeno tipo 1, que é um colágeno mais firme, mais rígido, mais forte. Durante toda a gestação, ele foi transformado. Ele passou por um processo de transformação para colágeno tipo 3, que é um colágeno mais molinho, mais maleável. Tudo isso pensando nas estruturas para facilitar o parto, né?
Então, e também para amolecer os tecidos, para que o seu corpo ceda à medida que o bebezinho vai crescendo, né? Então você precisa entender todas essas transformações pela qual o seu corpo passou, precisa entender que essa musculatura aqui da frente alongou 118%, né? Então, isso aqui está frouxo, isso aqui está solto. E aí, depois que você entende tudo o que aconteceu, tudo que está envolvido, você precisa entender qual vai ser o trabalho a ser feito para retornar. Então, vou frisar novamente. O que você precisa saber se munir de todas as informações, na verdade. Você precisa saber o que aconteceu durante a gestação e como que esse processo de volta se dá. E como que você pode ajudar, tá? Então, se munir de informação. Bom, e quanto tempo dura? Eu já falei, existe essa classificação. Aí existe uma classificação que o pós-parto imediato é do 1º ao 10º dia, do 11º ao 15º dia é o tardio, e que o pós-parto remoto seria até 45 dias. Mas é importante frisar que as maiores transformações, elas vão acontecer nos primeiros 3 meses. Então, os primeiros 3 meses, que é o primeiro trimestre, né? Depois que o bebezinho nasce, é quando acontecem as maiores transformações, as maiores involuções do seu corpo, né? O útero vai diminuir, os órgãos vão voltando ao normal, né? Aquilo ali dentro, né, da cavidade abdominal vai se reorganizando, vai entrando novamente no lugar. Então, esse primeiro período, esse primeiro trimestre, ele hoje é considerado por alguns autores como o quarto trimestre gestacional. Ou seja, uma gestação não é considerada com 9 meses, e sim com 12. São os 9 meses que o bebezinho passou dentro da sua barriga e o primeiro trimestre esterogestacional, né? Onde a mãe e o bebê estão intimamente ligados e é onde vai acontecer todo esse processo de retorno do corpo, tá? Só para pontuar isso. Bom, nesse vídeo aqui eu ainda vou falar para vocês sobre sobre a diferença que existe entre uma barriga de diástase e uma barriga de incompetência abdominal, né, que é a mais comum. Isso falando de barriga de pós-parto, porque existe uma certa diferença entre elas. Então, aguenta aí, fica aí que daqui a pouco eu vou falar. Bom, tanto para incompetência abdominal quanto para diástase, qualquer tipo de barriga, qualquer formato de barriga que tenha ficado, qualquer sensação dessas de barriga solta, de barriga frouxa, a gente, antes de mais nada, precisa identificar o problema. Então, vocês vão fazer os testes, eu acho que é na live 2, na live 3. Na live 3 eu ensinei a fazer o autoteste da diástase, o autoteste da competência abdominal. Você precisa identificar o problema, porque muitas vezes as mulheres acham que estão com diástase e, na verdade, não, elas não estão com diástase, elas estão apenas com uma incompetência abdominal. Então, antes de fazer qualquer coisa, precisa identificar o problema, tá? Depois de identificado o problema, a gente vai precisar começar a acordar essa musculatura. A gente precisa trazer consciência para esses tecidos. Porque o que acontece? Essa musculatura que eu mostrei para vocês aqui da frente da barriga, ela alongou 118%, ou seja, mais do que o tamanho dela foi lá para frente. E aí isso tá tudo solto. Então a gente precisa despertar, porque na verdade o que acontece quando a gente vai trabalhar ali direto com as mulheres no pós-parto, elas estão sem consciência corporal, elas não conseguem ativar o músculo transverso, que é o nosso cinturão natural, elas não conseguem fazer uma ativação da musculatura do abdômen. Eu peço para ela, ativa o abdômen, não consegue. Por quê? Porque essa musculatura está adormecida de uma certa forma. Então, depois de identificado o trabalho, a gente vai despertar essa musculatura, tá? Depois disso, a gente vai reprogramar, reorganizar esse corpo, distribuir corretamente as pressões, alinhar a postura. E uma quarta etapa seria fortalecer. Fortalecer por quê? Para blindar de vez esse abdômen. Então, por exemplo, quando a mulher for tossir, espirrar, a barriga dela não vai ficar solta. Ela vai depois de fortalecido, depois de completar essas 4 etapas, ela vai ter uma parede abdominal competente, que vai fazer a contenção aqui, na hora em que ela tosse ou na hora em que ela espirra, por exemplo, tá? E aí a tendência é que já vá diminuindo essa barriga de pós-parto, tá? Vamos lá. E aonde que acontecem os maiores erros, né? Onde que as mulheres erram no pós-parto?
Primeiro, ter pressa demais. O corpo precisa de tempo, gente. O útero, pensa, o útero cresceu a ponto de acomodar o seu bebezinho. E ele vai precisar de um tempo para voltar. Então, a pressa, nesse caso, é muito inimiga da perfeição. Não adianta você ter pressa para isso, porque o corpo precisa de um tempo, é um processo. Lembram aí que eu falei sobre a alteração na pelve? A pelve se alargou para receber esse útero. É um processo também que precisa de tempo para que isso retorne ao que era, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro erro é ter pressa. Depois, a maioria das mulheres focam apenas no local, focam na barriga. E aí, o que elas fazem? Se é a barriga que tá ruim, se é a barriga que está me incomodando, eu vou fazer o quê? O tradicional e velho exercício abdominal, né? Então, pensando na barriga, ela faz esse tipo de exercício. Eu não quero aqui condenar nenhum tipo de exercício, mas esse não é o exercício para esse momento. Por quê? Ela tá com esses tecidos todos soltos, né? O assoalho pélvico tá sofrido, coitadinho, ele tá lá embaixo, cansadinho, né? Ele sofreu aqui, ele tá até mais para baixo, assim, caidinho. E aí a maioria das mulheres, até por não ter uma coordenação boa dessa musculatura, vai acabar executando de uma forma errada o exercício e vai agravar mais ainda a situação. Vai empurrar mais, levar mais pressão para esse abdômen lá na frente e vai também empurrar mais esse assoalho pélvico. Então, esse é um grande erro que as mulheres cometem. A gente precisa pensar na reorganização do corpo como um todo. No nosso corpo, nada nunca acontece de forma isolada. Tudo acontece ao mesmo tempo, envolvendo todo o nosso corpo. Pensando naquele tecido, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Pensando naquele tecido, na nossa fáscia, a nossa rede que interconecta todas as células do nosso corpo, tá? Então, nada no nosso corpo acontece de forma isolada. Por isso, esse é um grande erro. Pensar apenas na barriga e fazer apenas um exercício que se julgue ser bom para a barriga, tá? Esse é um outro erro. Outro erro também que acontece. Mulheres que não conhecem a importância desse trabalho de passo a passo, de respeitar essas etapas, não conhece, não tem conhecimento, e as que pulam essas etapas, né? As que simplesmente não fazem esse trabalho de despertar, de reorganizar, né? E elas pulam essa etapa e vão fazer, vão voltar fazendo crossfit ou voltar fazendo musculação. E aí eu vou falar que tipo de trabalho a mulher deve fazer quando ela tem... Antes disso, quando a mulher deve começar a fazer exercícios físicos, né? Seja um trabalho específico para recuperar o corpo no pós-parto, ou seja, eu tô cansado e quero fazer exercício físico. Quando que ela vai começar? Quem vai falar isso para a mulher é o médico, ou a médica que acompanhou todo o processo de gestação, parto e que está acompanhando esse pós-parto. Por quê, gente? Cada mulher é única. Cada processo é único. Então, só quem sabe como você está, como está a sua recuperação, no caso de uma cesárea, que é uma cirurgia, é o médico ou a médica que está te acompanhando. Uma vez que você esteja liberada, ou mioma, já falo, Fernando. Uma vez que você está liberada para atividade física, que tipo de exercícios você vai fazer? Aí é muito importante não pular etapas. Muitas mulheres acreditam que elas, por exemplo, se faziam musculação até a véspera do neném nascer, elas podem voltar fazendo musculação. E não é assim, gente. Por quê? O centro do nosso corpo, essa região que foi mais afetada durante a gestação e esse processo de pós-parto, é o centro de distribuição de força. Se isso não está organizado, não tem como você lá fazer crossfit, você voltar a fazer musculação, sem fazer um trabalho para reorganizar o seu corpo. Por isso que eu falei que existem dois tipos de mulheres. As que não sabem disso, vocês agora que estão aqui já sabem, que precisa fazer um trabalho específico para reorganizar o corpo, e aquelas que pulam etapa, que mesmo sabendo acham que não é importante e pulam etapas. E aí vai acarretar problemas que vão aparecer depois, dores, dor nas articulações, porque a gente precisa desse trabalho de reorganização, tá? Vou ler sua pergunta, Fernanda. Foi descoberto um mioma durante a cesárea.
O mioma aumenta a barriga? Olha, sim, vai depender do tamanho do mioma. Ele pode sim atrapalhar. Eu já tive alunas com mioma e que tinham uma barriguinha diferente. Vale a pena investigar. Tá? Tudo vai depender também do tamanho do mioma, né? Bom, deixa eu pegar meu guia aqui que eu me perdi agora. Então não é para voltar fazendo o exercício que fazia antes. Primeiro precisa fazer um trabalho para reorganizar esse corpo e então ir voltando às atividades de forma gradativa, né? Então, por exemplo, se você está fazendo musculação, você vai voltar com uma carga um pouco menor, né? Com um número de repetições menores. Enfim, você tem que fazer esse processo gradativo, como se você estivesse começando a fazer exercícios novamente, tá? Então não volta com tudo, não. Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei. Muito importante. Essa pergunta eu recebo muito. Já passou 3 meses do meu pós-parto, já passou 10 meses do meu pós-parto, já passou 2 anos do meu pós-parto. O tipo de trabalho vai ser o mesmo? Sim, você vai começar do zero. Porque tem mulheres que simplesmente perdem o controle, perdem o completo domínio da região muscular, vamos falar aqui. Dessa região aqui, da frente do abdômen, do transverso que tá aqui. Elas não conseguem mais controlar isso, acionar isso de forma eficiente. Então, independente de quando ela vai fazer esse trabalho, o trabalho vai começar do zero. Ela vai primeiro precisar despertar essa musculatura, trazer consciência corporal para esse local, depois passar pelo processo de reorganização e sucessivamente, tá? Então, independente do tempo, o passo a passo vai ser o mesmo, ok? Deixa eu ver o que é a próxima. Eu já falei sobre o tempo, né, gente? Sobre essa angústia que as mulheres têm em voltar logo, em entrar novamente nas roupas. A gente precisa de um tempo, a gente precisa ter um pouco de cuidado, um olhar cuidadoso com essa mulher, né? Então, dá um tempinho, espera um tempinho, sabe? Espera o seu corpo precisa desse tempo. Então, isso é muito cruel quando as mulheres relatam aqui, contam na caixinha de comentários, de pessoas que vão visitar o bebê e olham pra barriga e falam assim, nossa, ainda tá com essa barriga? Gente, é muito cruel, sabe, com a mulher. Então, a mulher precisa desse tempo. Esse tempo, ele é fundamental. Esse processo tem que incluir o tempo. Não dá pra gente pular etapas. Por isso que eu não gosto de coisas milagrosas que promete na internet aqui. Em 15 semanas. Em 30 dias você vai acabar com isso. Em 15 dias vai acontecer isso. Não é assim. Existe um processo, um passo a passo a ser seguido, tá? Então, cuidado com as falsas promessas. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Bom, já falei que o corpo precisa de organização, de consciência, de reconhecimento. É um processo de despertar mesmo esse corpo que está totalmente alterado. Outra coisa importante que pouca gente fala, a gente tem que pensar muito na nutrição. A nutrição adequada para essa mulher, associada a um estímulo correto que tem que ser dado nos tecidos. Por quê? Lembra que eu falei que durante a gestação o colágeno tipo 1, ele passa por uma transformação, vira colágeno tipo 3 e a mulher fica toda molenga, toda mais molinha? Isso é real. Então, se ela não tiver o estímulo adequado e a nutrição adequada, ela não vai ter tônus, ela vai continuar flácida. Por quê? A gente precisa ajudar novamente esse colágeno tipo 3, que era muito líquido, que era mais fino, a se transformar em colágeno tipo 1, que é o colágeno do tônus. Então, por isso que elas têm dificuldade em sustentar a postura, por exemplo, e desaba o tempo todo, porque o colágeno que está predominante no corpo dela é o colágeno mais molinho. Então, através de uma boa nutrição e de bons estímulos corretos, através de exercícios, ela vai, aos poucos, gradativamente transformando novamente esse colágeno tipo 3, que é o mais abundante no pós-parto, em colágeno tipo 1, que é o que dá o tônus pra gente, ok? Outra coisa, eu falei sobre a diferença entre barrigas, né, gente? Como que você vai descobrir? A mulher tá ali, tá com uma barriguinha indesejada, enfim, tá incomodada com a barriga tá meio molinha. Como é que ela vai descobrir se é uma barriga de incompetência abdominal ou uma barriga de diástase? A única forma é fazendo o autoteste ou fazendo um exame, né, de ultrassom de parede abdominal.
Por quê, gente? Eu citei, acho que na primeira ou na segunda live, a avaliação de uma aluna que eu fui fazer. Ela estava com 50 dias de cesárea, ela não tinha... ela tem uma barriga, a barriga dela tá bem pra frente, é a segunda gestação, né, a segunda filhinha, e eu fui certa de que ela estava com diástase. E na hora que eu fiz o autoteste, ela não tem nada, ela não tem nenhum dedo de diástase. Porém, ela está com o abdômen extremamente incompetente. Ela tá com a musculatura bem desligada. Então, a gente tá fazendo esse trabalho bem passo a passo. Ela tá com uma pressão intraabdominal muito grande. Então, a única forma de você diferenciar um abdômen incompetente de um abdômen com diástase é você fazendo o autoteste ou fazendo um ultrassom de parede abdominal. Dessa forma, você vai conseguir detectar. Porque, gente, toda mulher que tem diástase, nem toda mulher que tem diástase tem um abdômen incompetente. É possível você ter uma diástase e ter um abdômen competente. E tá tudo bem. Assim como existem mulheres que não têm diástase nenhuma, tá tudo ok, porém o abdômen está incompetente. Então as duas coisas podem acontecer juntas ou separadas. E a gente vai identificar isso através do autoexame. Qual foi a sua pergunta? Se a mulher estiver bem, de acordo com o médico dela, em quanto tempo após o parto é possível começar a fazer o LPF? Bom, o LPF, ele é uma técnica postural, respiratória, associada ao vácuo. É uma técnica de hipopressivo, tá? Se for uma cesárea, a gente espera os 3 primeiros meses, tá? Começa depois do 3º mês. Se for um parto normal e estiver tudo bem, aí depende, gente. Depende. Se tiver tudo bem, se você tiver conversado com o seu médico, eu já tive alunas que começaram com 2 meses. Tá? Com 50 dias, por exemplo, tá? Mas precisa dessa liberação médica, precisa conversar com o médico, tá? E aí, se tiver tudo bem, pelo menos a gente pode não fazer o vácuo logo de cara, a gente pode trabalhar a parte postural e respiratória, que, gente, só a postura e a respiração da forma correta, a gente já começa a estimular esse tônus novamente, já começa a estimular a transformação desse colágeno. Então, isso é muito importante. Ok? O que mais? Já falei da nutrição, já falei da transformação do colágeno, que é muito legal. Então, basicamente, como que eu trabalho hoje com uma mulher no pós-parto? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o problema, como eu falei pra vocês. Fazer o autoteste, fazer a avaliação para saber se é uma incompetência abdominal ou se é uma diástase. Tá? Em ambos os casos, a gente vai precisar despertar essa musculatura. A gente vai precisar acordar essa musculatura que está adormecida. Então, esse é o segundo passo. Primeiro passo, identificar. Saber qual é o problema. Se eu não sei qual é o problema, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Porque, por exemplo, alguns exercícios que a mulher com diástase não pode fazer, a mulher que só tem incompetência abdominal pode fazer. Entende? Então, eu preciso... saber qual é o problema para saber qual vai ser o exercício que a gente vai colocar ali, tá? Bom, identifiquei, acordei essa musculatura, né, com exercícios respiratórios, exercícios posturais, a gente vai despertar essa musculatura, acordar essa musculatura. Depois disso, a gente vai fazer um trabalho de reprogramação corporal. Então, a gente vai reorganizar o corpo dessa mulher. Então, aquela mulher que tá ali, largada, desse jeito, com as costas sem postura, sem tônus, a gente vai reprogramar o corpo dela, a gente vai trazer ela para uma linha de crescimento, vai organizar a postura, vai começar a trabalhar esse tônus, né? Então, a palavra é essa mesmo, é uma reprogramação corporal. Ela vai mudar, ela vai se olhar no espelho depois e vai falar, nossa, não sou eu, né? Eu realmente estou mudada. A primeira coisa que elas relatam, as nossas alunas relatam, é uma melhora na postura. Posturalmente ela já fica mais alinhada, tá? E o terceiro não, o quarto pilar desse processo que a gente trabalha hoje é o fortalecimento. Depois que a gente identificou, acordou essa musculatura, reprogramou esse corpo, a gente entra com o fortalecimento. O fortalecimento é o quê? É blindar de vez essa musculatura para que ela sustente. Para que, por exemplo, uma parede abdominal seja uma parede. Ela não seja aquela barriga frouxa. Ela consiga exercer a contenção na hora de uma tosse, na hora de um espirro. Para que esse centro de distribuição de forças aqui do nosso core, ele funcione.
né? Então a mulher vai ter força, vai ter disposição, ela vai conseguir fazer as atividades do dia a dia dela sem as dores. Lembram que eu relatei que 70% das mulheres relatam ter ficado com algum problema físico no pós-parto? Porque pulam essa etapa, não fazem essa etapa, não sabem da importância dessa etapa. Então isso hoje é muito importante. E eu fico muito feliz que hoje a gente tem essas informações. Sabe? Muitos problemas que as mulheres carregam por anos. Por exemplo, a minha avó, que faleceu bem velhinha, ela tinha alguns problemas de pelve que ela falava. Ela teve 15 filhos, gente, sem nenhum tipo de trabalho. Só que existe uma diferença. Eu já ouvi isso. Mas ela teve 15 filhos e aí? E a gente hoje tem 2, 3 e fica cheio de problema. As mulheres antigamente trabalhavam mais pesado. A gente tem uma vida muito melhor, assim, muito menos ativa. Isso é ruim, né? Elas trabalhavam na roça, elas lavavam roupa no muque, elas sovavam pão. Então, elas eram pessoas, elas eram mulheres mais fortes, fisicamente falando. Então, talvez isso ajudasse que elas não tivessem tantos problemas. Mas muitas delas tinham problemas que se arrastavam pela vida toda, porque não tinha esse conhecimento, desse cuidado que tem que ter com a mulher no pós-parto. Eu realmente sou encantada por esse trabalho no pós-parto. Eu acho assim que é muito importante, porque o meu pós-parto foi muito difícil. Então eu fico muito feliz quando a gente vê pessoas falando sobre isso, falando sobre a importância do cuidado, a importância do olhar para essa mulher, né? E também falar para essa mulher que ela precisa de paciência, que ela precisa de um tempo, que o corpo dela passou por todo um processo de 9 meses de transformação, mais o parto, e agora a gente precisa ajudar esse corpo a retornar. Porque é um processo, né? Subiu-se uma ladeira, chegou no topo e agora a gente precisa ajudar ela a descer essa ladeira. Tá, gente? Bom, eu agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final e a quem vai assistir, né, essa live depois. Se vocês tiverem dúvidas sobre algum tema, alguma coisa que eu não tenha falado, podem comentar lá que eu vou responder vocês. Essa live vai ficar salva. E lembrando a vocês que toda segunda e toda quinta, 19 horas, eu estou aqui nesse canal, no Corrigindo a Diástase, falando sobre algum episódio novo. Eu não sei ainda qual vai ser o episódio da semana que vem, mas toda semana tem um episódio novo, super interessante, com o objetivo de ajudar nessa jornada, né? Eu vou falar tudo que eu sei, tudo que eu estudei, tudo que eu mais me atualizei, envolvendo barriga de pós-parto, barriga indesejada, a própria diástase. Então, a gente tá sempre aqui. Fernanda, muito obrigada, você ficou até o final. Assiste as outras lives, tem muita live legal. E todas as lives têm essa proposta de no máximo meia hora, tá? Então, em meia hora, a gente fala o que tem que falar. E qualquer dúvida que você tenha nas lives, deixa a sua pergunta lá, tá bom? Muito obrigada e eu espero vocês na segunda-feira, às 19 horas, para mais um episódio do Corrigindo a Diástase. Beijos!